Olá, gente, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro. O SBT Rio já está no ar, 11h39 da manhã, como diz o pequeno Caleb. DJ Vin Diesel, solta a buzina, garoto! E a gente já começa o SBT Rio falando que um ônibus com um time de futebol, o Vila Maria Helena Futebol Clube de Xerém, distrito de Duque de Caxias, caiu de uma ponte e deixou mortos e feridos na BR-116. O acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira, perto da cidade de Além Paraíba, no interior de Minas Gerais. Para falar do assunto, a gente já vai com o Rodrigo Monteiro, que está ao vivo para trazer mais informações pra gente. O Rodrigo Monteiro está lá se preparando, gente, porque foi um acidente horrível. 4 pessoas morreram, sendo um adulto e 3 jovens. Tem pelo menos 28 pessoas feridas. Rodrigo Monteiro, meu amigo, agora sim, muito bom dia para você. Quais são as informações que você já tem nessa manhã de segunda-feira, amigo? Não dá para dar bom dia, né? Olá para você, querido. Pois é, Caio, não dá para dar bom dia, né? A gente chegou aqui bem cedo no bairro de Vila Maria Helena, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A gente está percorrendo algumas regiões aqui do bairro. Já fui na casa, inclusive, da avó de um dos meninos, né, que estava lá jogando, que estava nesse acidente, que sofreu esse acidente também, que é vítima. A gente está conversando aqui com algumas pessoas, a gente está falando ao vivo bem da frente do campo de onde essas crianças, esses adolescentes treinavam. Que a gente sabe até agora que já tem alguns adolescentes vindo, né, de lá, do hospital, que já foram liberados. Inclusive eu estou aqui ao lado do Fabiano, que é sogro de um desses adolescentes, não é isso, Fabiano? Você falou que ficou sabendo hoje também, de manhã, né, quando você acordou do acidente. Como é que você recebeu essa notícia? Cara, notícia triste, né, cara? Eu acordei com a minha filha chorando, que ela viu no Instagram que o ônibus tinha virado, né? E eu vim aqui, na verdade, saber a notícia dele, entendeu? Na verdade, bati de frente com vocês aqui, mas... Você estava conversando comigo que ele chegou a falar com você ontem, o quê? Por volta de 8 horas da noite ele estava no ônibus já voltando pra cá, né? Sim, ele me mandou uma foto ontem me zoando que ele foi campeão pelo Sub-18, era 8h06 da noite dentro do ônibus já. E ele chegou a comentar com você como é que foi a partida, não? Como é que estava sendo a viagem? Como é que foi essa mensagem? Não chegou a comentar não, porque ele também estava cansado, entendeu? Acho que teve jogo de manhã e teve jogo à tarde. E eu também estava trabalhando e não podia dar muita atenção a ele, infelizmente. Mas triste, né, mano? Caio, como eu disse para você, né, a gente chegou aqui, a gente está apurando todas essas informações e a gente está falando ao vivo aqui da frente do campo, né, de onde jogaram essas crianças, que a gente sabe até agora que 4 pessoas morreram, entre elas um adulto. A gente não tem ainda a confirmação, a gente está apurando todos esses detalhes. Caio. Rodrigo Monteiro, ele vai voltar ainda nessa edição do SBT Rio, trazendo mais informações pra gente. Vocês perceberam que não estava aparecendo a imagem do Rodrigo aí, tá, gente? A gente utilizou apenas o áudio porque, né, no local onde eles estão, o sinal do nosso mochilinho estava muito ruim, variando bastante. Então, por isso, né, o Rodrigo fez essa entrevista ali com o familiar de um dos jovens que estava ali dentro do ônibus. Eu deixei ele percorrer com essa entrevista com o pessoal, porque não tinha como interagir com o entrevistado, porque automaticamente o sinal estava ruim. Só que é o Esporte Clube Maria Helena, né, esses jovens entre 14 e 17 anos, eles são ali da localidade. O técnico, gente, chamou os jovens para poder participar justamente, né, desse campeonato. Foram para lá felizes da vida, foram campeões. E na volta, infelizmente, houve esse grave acidente. Você percebe ali, a gente consegue olhar, estava tentando dar uma olhada no pneu do ônibus ali, mas a imagem não ajuda muito. É que nesse momento, a perícia da Polícia Civil vai ser muito importante, a Polícia Civil de Minas Gerais, vai ser muito importante para tentar entender efetivamente o que aconteceu. Porque, de repente, o que pode ter acontecido? Hipóteses. O motorista pode ter dormido ao volante, isso pode ter acontecido. O motorista pode ter sido brutalmente fechado ali e na hora H perdeu o controle do ônibus e ele despencou de uma altura que não se sabe ainda, mas causando esse acidente trágico aí, que são 4 mortos, 3 adolescentes e mais uma pessoa que estava dentro do ônibus, né? As identidades deles ainda não foram divulgadas, isso também para que os familiares possam ser comunicados do que aconteceu.
Aí são imagens do horário da noite, quando os homens do Corpo de Bombeiros chegaram lá e automaticamente começaram a trabalhar. E agora, imagens dos familiares desses jovens, que o Rodrigo Monteiro e também o repórter cinematográfico chegaram lá, conseguiram chegar perto dessas famílias. Tem de ser uma forma muito delicada para poder tratar, porque foi um acidente muito grave. Eu vou tentar restabelecer o contato ali com o Rodrigo Monteiro, né, Rodrigo? Porque aquela situação, Rodrigo, muita tristeza. Imagino o clima que está aí para essas pessoas. A gente sabe que já tem jovens voltando lá de Minas para cá, de Além Paraíba, né? Foram atendidos nos hospitais próximos lá. Só que fica um trauma muito grande, Rodrigo. E você falou que a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas informações, porque, só para o pessoal ter ideia, quando a gente chegou aqui no bairro, a gente foi perguntando, eu perguntei na banca de jornal, perguntei na esquina, logo na entrada ali perto da rodovia da Washington Luiz, só que as pessoas nem sabiam ainda do que tinha acontecido. Quando eu cheguei na casa, por exemplo, da avó de um desses adolescentes, do Brendo, eles tinham acabado também de receber a notícia, a mãe dele, por exemplo, tinha acabado de sair, ela conseguiu que uma pessoa levasse ela até o hospital, porque o hospital entrou em contato com a família na parte da manhã mesmo, porque precisava de uma autorização para que o Brendo fizesse uma cirurgia, porque ele tinha machucado o braço. E aí a gente, claro, né, que com um jeito a gente tentou conversar ali, conseguir algumas informações. Claro, a gente até agradece a família por ter nos recebido, o pessoal estava ainda muito nervoso, recebendo as informações pela internet, pelo WhatsApp. E aqui, por exemplo, no campo, o Caio, de onde a gente está falando ao vivo nesse momento, que foi o primeiro lugar onde nós chegamos, o pessoal ainda nem sabia. E aí a gente nem falava, né, do que se tratava, porque eu não sabia se eu estava falando às vezes com um tio de uma criança ou com algum parente de uma vítima que não tinha recebido ainda essa informação. Agora que eles estão começando a chegar, a gente consegue ter um pouco mais de detalhes. A gente ainda não conseguiu confirmar, né, o nome de todas essas vítimas, mas a gente sabe que, por exemplo, o técnico, o Rafael, ele estava lá também com esses adolescentes, com essas crianças. Parece que algumas pessoas já conseguiram entrar em contato com ele, e agora o Fabiano, por exemplo, me disse também que conseguiu falar com o genro dele e ele já está voltando para cá. O acidente aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, como a gente está falando. Algumas vítimas, elas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, que fica na cidade de Além Paraíba, na divisa com o Rio, né, de Minas com o Rio, e outras vítimas também foram para a Casa de Caridade Leopoldinense, que fica na cidade de Leopoldina. Só para o pessoal ter uma ideia, Além Paraíba aqui para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, fica cerca de 152 quilômetros, é mais ou menos 2 horas e 20 aqui da cidade. Caio. O Rodrigo Monteiro vai voltar com a gente ainda aqui no SBT Rio. Eu até fiz contato com um médico amigo meu, que falei do aniversário dele na última sexta-feira, o doutor Dieran, que ele é o principal responsável por todo o SAMU, em grande parte de Minas Gerais, pedindo ajuda a ele com relação a ter informações sobre essas pessoas feridas. Estou aguardando mensagens dele aqui no WhatsApp, até para que a gente possa também levar um pouco mais de conforto para alguns dos familiares desses jovens que acabaram se ferindo nesse grave acidente. O próprio Rodrigo conversou com a avó de um dos sobreviventes. Ela sabe que o jovem, que tem 17 anos, machucou apenas o braço, graças a Deus. Só que ela também quer mais informações. Preste atenção na tela. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver, o ônibus já tinha virado, o ônibus estava de cabeça para baixo. Aí falou, as crianças que estavam dentro do ônibus, aconteceu o desastre. Aí não falou que eles faleceram ou não. Aí a gente não sabe, a gente está sem. A minha filha correu para lá, ela e o pastor. Eu não sei o que está acontecendo com o momento, eu não sei o que está acontecendo com as outras crianças, com o Rafael, que é o que leva o dirigente e tudo, a gente não sabe. Para jogar bola, a gente não sabe o que aconteceu com os meninos. Vocês conseguem perceber que é uma senhora humilde ali, mas claro que precisa de informações dos familiares, porque foi um acidente muito grave que aconteceu lá, né? Eu até falava com pessoas de Duque de Caxias
que toda vez quando eu estou na Rua Berry está apresentando aqui, eu já fiz matérias naquela região. Então tem moradores de lá que tinham meu telefone e imediatamente, logo pela manhã, me ligaram. Eu até fiquei sabendo que o Wagner, um amigo nosso, estava indo para lá porque um familiar dele também estava dentro do ônibus. A gente não sabe ainda o que aconteceu, se está internado, se ficou ferido. Então era um momento de desespero, né, Alex? De todo mundo indo para lá, tentando mais informações. Já comigo aqui no estúdio, ele, Dr. Rafael Bárcia. Bárcia, obrigado pela presença nessa segunda-feira com a gente aqui no SBT Rio. As imagens, Bárcia, você está vendo agora aí, ó, você e o pessoal de casa, são chocantes. Um ônibus que cai de ponta cabeça, né? Aparentemente eram entre 32 e 33 pessoas dentro do ônibus. Já temos a confirmação do Corpo de Bombeiros de lá que 4 pessoas morreram, sendo um adulto e 3 adolescentes. Nesse momento, a investigação é tentar saber o que aconteceu. Foi uma pane elétrica, um pneu que furou, foi cortado de forma ilegal e perdeu a direção, o motorista dormiu no volante. Nessa hora é tentar saber o que aconteceu para até mesmo ver o inquérito como vai ser feito, né? Exatamente isso, Caio. Boa tarde, boa você. Tarde, boa tarde, amigos do SBT. Uma tragédia, né? Meninos ali que sonhavam ser jogadores de futebol, vidas interrompidas, né? Uma tragédia de fato. Agora é importante essa investigação, né? Apurar o que realmente aconteceu. Se houve ali realmente o motorista pode ter dormido no volante ali, agora se houve, de repente, uma falha no ônibus, se alguém realmente é responsável, se o pneu, de repente, era careca, se teve uma falha no freio, né? Então isso a perícia vai apontar, né? Nesse tipo de acidente, né? O trabalho pericial, ele é muitíssimo importante, né? Então aconteceu em Minas, provavelmente, né, a polícia de Minas é que vai, provavelmente não, certamente a polícia de Minas é que vai apurar esse caso. Agora, é importante a gente saber a verdade, né? Principalmente para as famílias, né? Que tiveram seus parentes ali, não só as pessoas que perderam seus parentes, mas que tiveram seus parentes envolvidos nesse acidente aí, saber o que aconteceu. E aquela situação, né, Bárcia? Eu até me lembro que um pouco antes de ir para o camarim para me arrumar, eu falava com a Rafaela Coutinho, eu falei, Rafaela, já tem alguma informação se de repente esse ônibus estava de forma irregular? A Rafaela me falava, Caio, olha, a última informação que veio aqui, se eu não me engano, do Corpo de Bombeiros ou da polícia, dizia que o ônibus estava em situação regular. Ou seja, situação regular, ele pode estar trafegando, pode estar transportando pessoas. Menos mal, mas nesse momento é tentar saber, Bárcia, o que aconteceu. Sim, porque a gente fala em 4 mortos. Claro, isso é um dado importante, até a via lá, a gente não conhece ali, mas de repente isso pode ser um problema até da via ali, um buraco na via, na ponte, uma obra na ponte ali. Então a perícia de local ali que vai ser muito importante, né? Para apontar ali se houve uma falha humana ali, se teve um problema no ônibus ou se teve um problema na via. Eu até perguntava se de repente poderia ser alguma coisa relacionada à chuva, porque eu estava em Arraial do Cabo ainda ontem e choveu muito forte lá. Eu sei que na atividade em outras localidades também choveu muito forte, então a minha preocupação é que de repente, será que na pista poderia ter chovido bastante, de repente óleo na pista, ônibus derrapar, tudo isso poderia acontecer. Só que eu falava agora com o pai Maurício de Aruanda ali em cima, aí ele falava, Caio, não dá para perceber ali se tem de repente a parte seca ali do mato molhado, se de repente alguma coisa que indicasse que poderia estar chovendo no local. Que depois com o depoimento, eu também acredito que muitos poderiam estar dormindo na hora do acidente, porque era madrugada, na vinda para casa, mas é o momento da apuração para poder dar pelo menos uma justificativa para esses familiares, que todo mundo ali, com certeza, está todo mundo muito abalado pelo que aconteceu. Com certeza, né? São famílias que entregaram seus filhos, né? Para correr atrás de um sonho, para ser, né? Para ser jogador de futebol, né? Então as crianças estavam indo lá, né, atrás do seu sonho realmente, né, enfim, uma tragédia muito grande, uma tristeza muito grande. Pede o Rodrigo Monteiro para se preparar que eu vou chamá-lo, até porque a gente recebeu informações que esse pessoal que estava lá, esses jovens, né, é um trabalho social muito bem feito ali naquela região, justamente porque a gente sempre fala que o esporte pode mudar vidas. Sim. O esporte pode mostrar para esses jovens que eles podem ter uma vida diferente. Eu acho que nessa hora, esse trabalho que é desenvolvido por tantos clubes de futebol, em tantas localidades no estado do Rio de Janeiro, isso é tão importante para a gente dar um novo olhar para esse jovem. Só que vocês viram, eles foram para lá, foram vitoriosos, voltavam felizes da vida, quando acabou acontecendo esse problema trágico
desse acidente. O Rodrigo já está comigo, deixa eu tentar voltar o Rodrigo. O Rodrigo, aquela situação, né? A família fica feliz, todos nós ficamos felizes ao saber que eles foram para lá, jogaram, estavam felizes, ganharam, só que à volta acontece a tragédia. Pois é, Caio, e a gente, né, que mora em comunidade, que a gente vem de comunidade, sabe o quanto esse futebol, o quanto esses projetos ajudam essas crianças, inclusive a alimentar esse sonho de se tornar profissional. A gente sabe como que um campo de futebol dentro de uma comunidade, esses campeonatos de várzea, fazem muita diferença, e quando essas crianças começam a caminhar, né, indo em direção a esses jogos, a esses campeonatos oficiais ou não, essas disputas de torneios como esse torneio que eles foram disputar lá em Minas e vencem, né? Pelo que eu estava conversando agora há pouco aqui com algumas pessoas, eles foram disputar um torneio em 2 categorias, se não me engano, sub-16 e uma outra. Eles foram vice, e na outra, essas crianças, esses adolescentes também conseguiram a vitória, ou seja, estavam felizes, voltando. Tem até algumas fotos, algumas imagens nas redes sociais sendo veiculadas de medalhas lá no meio dos escombros, das ferragens. Muito triste para essas pessoas, para os familiares, principalmente, né, que ficam aflitos agora aqui, querendo saber dessas notícias, dessas informações. Então a gente também tem até um certo cuidado as informações que a gente está recebendo e conforme a gente vai passando, porque a gente está apurando também tudo junto nesse momento em que as coisas vão acontecendo. Muito difícil realmente. A gente está aqui falando ao vivo, por exemplo, e a todo instante vai parando uma pessoa, vai chegando outra, algumas não sabem, ou seja, ainda as informações estão chegando ainda para os familiares e também para as pessoas. Ó, só para a gente ter uma ideia, eles saíram daqui na quarta-feira de noite. Foi exatamente desse ponto daqui da frente que o ônibus saiu com as crianças felizes, o pessoal falando, né, que eles estavam alegres, felizes, ou seja, todo mundo indo em busca dessa vitória, de um jogo de... Você percebeu aí que a imagem do Rodrigo travou ali agora? Imagens na tela, ó, aí taça que eles ganharam lá, fotos com carinha de bichinho, idade do morador de uma localidade como Duque de Caxias, que automaticamente vive essa questão da vitória, vive essa questão de poder dar um passo além. Eu acredito, às vezes, que muitos desses jovens pode ter sido a primeira vez que eles viajaram, né? Isso é muito importante. Eu que, no colégio onde eu estudei, que já até acabou, no Colégio Afonso Celso, dentro dos projetos que existiam lá, eram tão importantes. Eu fiz parte do Grupo Gaúcho de Músicas Folclóricas do Rio Grande do Sul, lá no antigo Colégio Afonso Celso, onde eu viajei o sul inteiro fazendo shows, e foi uma visão totalmente diferente passada para mim, que eu conseguia ver, Bárcia, que eu também poderia ser igual a outras pessoas que tinham dinheiro, porque naquela época eu era apenas o filho de uma professora primária. E eu vi que o tratamento como artista, como jogador de futebol, isso muda a gente, isso muda a nossa essência. Claro, quando a gente fala em investir em esporte, né, a gente não fala só em criar profissionais, não é só isso, né? É você ensinar valores, é você dar perspectiva, é você abrir os horizontes dessas crianças. E a gente não espera que todas as crianças fossem se tornar profissionais, não é isso. Mas iam se tornar cidadãos melhores, sem dúvida nenhuma, né? Então eram crianças que estavam tendo experiências diferentes, né, que estavam tendo ali, vivendo em perspectivas diferentes, né? Então, enfim, realmente muito triste, né? Uma tragédia dessa, triste de verdade. E a gente precisa ter uma preocupação, Rodrigo Monteiro falava isso agora, as informações que nós estamos passando aqui são as informações oficiais, passadas pelo Corpo de Bombeiros lá de Minas Gerais, também pela Polícia Civil de Minas Gerais, Isabela Antais, Rafaela Coutinho, o Lucas Janone, tem o Felipe Ramos, todo mundo trabalhando lá, tem o outro rapaz aqui, tanta gente na redação que a gente esquece o nome, né? O Dani Dutra também ajudando, porque a gente está ligando para várias frentes para pegar as informações, e aqui a gente precisa blindar as informações para tomar o cuidado do que vai falar nesse momento, porque a gente também precisa cuidar das famílias. Então a informação oficial dá conta de 4 mortos, 1 adulto e 3 adolescentes. Claro que essa informação mexe com muita gente que está lá.
Só que automaticamente a gente tem outras 20 e poucas pessoas aí, né, que foram resgatadas, levadas para unidades hospitalares, estão recebendo todo o atendimento adequado. Já tem adolescente voltando para o Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, um Wagner, grande amigo aí, seguidor, falo às vezes com ele pelo WhatsApp e tal, ele foi lá para Minas. Eu falei, ó, eu mandei um alô para ele pelo WhatsApp, irmão, tá tudo bem, quem é da sua família, mas depois eu preservei também para não incomodá-lo, porque imagine a cabeça da pessoa, você está dirigindo, está preocupada. Eu volto a dizer, esse tipo de trabalho social é importante para a gente mudar a vida de muita gente. Quando você pega vários jogadores de futebol aí, hoje, famosos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, pega o Zico falando, sabe? Todo mundo fala muito bem desses projetos sociais que mostram a importância do futebol, levam ali também, Bárcia, tudo que é regrado, né, com relação à alimentação, dormir cedo, responsabilidade, para que esses jovens possam olhar para frente e ver que a gente pode ter uma vida diferente. Pode ser no futebol, pode ser na arte, né? Na vida, efetivamente. Não, claro, eu sempre gostei muito de esporte, o esporte sempre me ensinou muitos valores, né? Trabalho em equipe, cooperação, né? Você saber que você tem que se esforçar pelo teu companheiro, você saber que disciplina, né? Uma série de valores, solidariedade, respeito ao adversário, né? O esporte ele te ensina muitos valores que você leva para a vida, né? O esporte te transforma num cidadão melhor, independente se você vai se tornar um profissional ou não, né? Esse é o grande valor, na minha opinião, desses projetos sociais. Eu vou fazer o seguinte, ô pai Maurício, eu vou chamar o Rodrigo, vocês vão perceber que de repente, se a imagem do Rodrigo com o jogador que está com ele não está na tela, volto a dizer para vocês em casa, até para que vocês possam entender, é porque o sinal lá não está muito bom. Choveu nesses últimos dias, então a telefonia não fica boa. Só que automaticamente o som do Rodrigo chega bem para mim, então a gente vai tentar explorar isso também. Rodrigo, nesse momento você está com outro jogador daí, que ele até ia participar dessa competição, desse campeonato, só que ele acabou não indo, não é isso, Rodrigo? Travou? Que pena, gente, travou. Mas olha só, de repente a gente pode tentar, pai Maurício, fazer uma híbrida com ele, para que ele pudesse trazer essa informação enquanto a gente roda a imagem aqui, porque eu acho que também o que esse rapaz pode falar pra gente, dessa não ida dele lá, por que ele ficou aqui, que às vezes tem tantas situações que acontecem, né, que a gente fala assim, por que a pessoa não foi? Me lembro do 11 de setembro, eu vi um filme esses dias falando das pessoas que não foram para estar lá nas Torres Gêmeas e quando aconteceu aquela tragédia. Mas só para que a gente possa entender essa situação que aconteceu. Lembrando que eu vou voltar daqui a pouco com o Rodrigo Monteiro, trazendo mais detalhes sobre esse grave acidente que aconteceu em Minas Gerais, que deixou 4 pessoas mortas e famílias desesperadas.